Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje vamos falar um pouco a respeito de obesidade. Nosso convidado é o médico endocrinologista e também preceptor da Faculdade de Medicina da Unifal, Dr. Cristiano. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui conosco e podemos falar de um assunto tão polêmico que hoje todo mundo quer perder um pouquinho de peso, quer perder uns quilinhos. Com certeza, Luciano. Obrigado pela presença, por estar aqui, por ter me convidado, né? É um prazer estar aqui no seu programa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante que é a obesidade. Né? Prazer é receber você aqui no programa. Cristiano, então falando em obesidade, fale o que é obesidade para os nossos telespectadores. A obesidade, na realidade, Luciano, ela é definida como um aumento da proporção de tecido adiposo no organismo. Embora muitas vezes nós ficamos atentos muito mais à questão do peso exclusivamente, mas o mais importante é relacionar esse peso à quantidade de gordura que existe no corpo. Porque certo. Essa proporção de tecido gorduroso, né, massa gorda, que o pessoal fala tanto, né, com a massa magra, é o que vai trazer os transtornos principais que vão realmente fazer com que a obesidade seja uma doença crônica. E o ideal realmente é a pessoa perder a massa gorda e ganhar massa magra. Exatamente, né? É sempre importante, né, ter isso em mente. Ganhar músculo, né? Ganhar músculo, porque o peso em músculo, em massa magra, é um peso benéfico. Né? Exatamente. E que o peso da parte na massa gorda é um peso que pode trazer malefícios e transtornos para o organismo. Cristiano, as causas mais comuns de obesidade, o que você diz? Sim, hoje em dia, né, as causas mais comuns de obesidade estão relacionadas aos hábitos de vida, né, das pessoas devido ao modo de vida contemporâneo. Então, o baixo índice de atividade física, as pessoas se movimentam muito pouco, se exercitam pouco e, consequentemente, isso faz com que haja um gasto calórico menor e, inclusive, alterações mesmo metabólicas e hormonais decorrentes dessa baixa atividade física. Também a alimentação. Uma alimentação muitas vezes pobre em fibras, em nutrientes, né, em proteínas de alto valor biológico e rica em calorias e em carboidratos, principalmente. Hoje em dia, o principal vilão, né, apesar de algumas gorduras, a gente sabe que também são problemáticas, mas o carboidrato. A alimentação hoje é muito rica em carboidrato e pobre em vitaminas, em nutrientes. Doutor, quais os riscos para a saúde de uma pessoa obesa? A obesidade ela traz diversos problemas para a pessoa. Desde cânceres, alguns tumores que têm uma incidência aumentada em pessoas obesas, a apneia obstrutiva do sono, que é um exemplo clássico, que é o famoso paciente que está acima do peso e ronca à noite. Então ele vai ter problemas de pressão, problema de sonolência durante o dia, porque ele não vai dormir bem à noite. Alterações de colesterol e do metabolismo dos açúcares, como no caso da síndrome metabólica, que pode trazer o diabetes, né, a própria hipertensão arterial. Então são vários os transtornos, problemas articulares, né, como artrite. Ou seja, perdendo um pouquinho de peso, a saúde vai melhorar muito. Melhora como um todo. Inclusive, como você citou, a hipertensão, o diabetes. Exatamente. O tratamento da obesidade, ela trata uma série de consequências dessa doença. Então, é uma doença crônica muito importante e, infelizmente, ainda negligenciada. E, graças a Deus, hoje está em alta, né? O pessoal procurando academia, procurando se exercitar um pouco, tentando melhorar, né, o condicionamento físico. Sim, hoje isso ajuda dia, muito, a né? consciência em torno disso, do tema da obesidade, né, desses hábitos de vida, tem melhorado bastante. Há uma consciência maior. Ô Cristiano, é coincidência ou é genético? Por exemplo, uma família de gordinho sempre tem 1, 2, 3, papai, mamãe, os filhos, tudo gordinho. É genético ou é o hábito alimentar mesmo? Essa pergunta é excelente, Luciano, porque é uma pergunta que me fazem muito no consultório e às vezes é usada como justificativa, né? A gente pode dizer que a obesidade, na maioria dos casos, é familiar, não genética. Não genética. E a questão de ser familiar é exatamente por uma questão de hábitos. Os hábitos são transmitidos, né, de uma geração para outra. Então, dentro daquela família, as pessoas aprendem e comem, né, aprendem a comer e comem de forma muito parecida. Então, tem hábitos semelhantes. E, consequentemente, a família muitas vezes fica toda obesa porque elas têm, essas pessoas, esses indivíduos têm hábitos parecidos, não por uma questão de determinação genética. Isso já vem de pai para filho, de mãe para filho, né? Então, se o pai e a mãe não estão fazendo uma alimentação adequada, lógico que os filhos também vão seguir o mesmo exemplo. Exatamente. Né? Na grande maioria das vezes, o que nós vamos constatar é isso. Existem alguns casos raros de obesidade de causa genética, mas isso é a raridade. O comum, né, a maioria dos casos são contemplados por esse exemplo que a gente deu. Cristiano, vamos falar um pouquinho a respeito de insulina e obesidade?
Sim, nossa, é outra coisa importantíssima, sabe, Luciano? Porque a insulina está estreitamente ligada à obesidade. Muitas vezes ela é pouco... há uma preocupação pequena com a insulina em relação ao que deveria haver, né? Certo. A insulina tem relação plena com a obesidade, tanto que em casos de pacientes diabéticos que estão com baixa de insulina, eles costumam inclusive emagrecer, porque a insulina ela tem um fator fundamental em produzir gordura, em fazer com que o organismo queira conservar a energia em forma de gordura e não gastá-lo, não gastar essa gordura, né? Não Certo. utilizá-la como forma de energia. Então, isso está associado com alimentação rica em carboidrato. O indivíduo ingere o carboidrato, o corpo faz injeções de insulina em forma de pico, né? Certo. E de forma muito intensa, e isso repetidamente, quando é um carboidrato simples de absorção rápida, vai causando aumento do tecido gorduroso e induzindo o que a gente chama de síndrome metabólica, onde a obesidade está incluída. Inclusive, o carboidrato ele faz falta para o organismo, mas em excesso ele causa transtorno. Exatamente. Não é? O carboidrato ele é essencial ao organismo, né? O combustível fundamental da via metabólica toda do organismo é o carboidrato. No entanto, o tipo de carboidrato utilizado, se é um carboidrato de absorção rápida ou um carboidrato de absorção mais lenta, que a gente fala são os alimentos de alto ou baixo índice glicêmico, Certo. isso determina a qualidade da alimentação e, consequentemente, se isso vai induzir ganho de peso ou não. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de obesidade. Doutor Cristiano, uma coisa que todo mundo comenta hoje é o índice de massa corpórea. O que é isso e como se calcula? O índice de massa corpórea é calculado, né, através de uma conta simples, uma conta de divisão, né? Você pega o peso do indivíduo e divide pela altura dele ao quadrado, ou seja, pela altura multiplicada por ela própria, né, 2 vezes. Certo. Esse é o IMC. E tem as faixas, né, consideradas baixo peso, normal, sobrepeso, e aí vem obesidade grau 1, 2, 3, de acordo com a intensidade, com o resultado desse IMC. O IMC tem por objetivo exatamente estimar essa questão da obesidade e do sobrepeso do indivíduo. Certo. No entanto, ele tem suas limitações. Isso é muito importante que seja dito, porque o IMC ele só avalia o peso sem considerar a proporção Certo. de massa magra e massa gorda. Então, há alguns erros quando se considera só o IMC, porque, vou dar um exemplo, Mike Tyson tem um IMC de obesidade mórbida. Certo. No entanto, ele não tem praticamente nada de gordura, o homem é só músculo, né? Por quê? Porque ele é pesado, mas o peso dele é massa muscular. Então aí pode-se fazer confusão. Exatamente. Né? Então é importante que na avaliação, né, e isso geralmente o endocrinologista, a nutricionista, ela faz, o educador físico, faz essa avaliação e considera a questão da proporção de massa gorda, porque isso é fundamental. Não somente o peso por si. Não só o peso. Né? Cristiano, uma coisa que é assim muito comum é a pessoa que faz regime, emagrece e por que volta a engordar? Por vários motivos, Luciano, né? Tanto a não aderência ao tratamento, porque muitas pessoas vão para o tratamento de emagrecimento pensando em fazer um tratamento de 3, 6 meses. Isso não é real. O tratamento de emagrecimento é um tratamento para a vida. A obesidade Lógico. é uma doença crônica, ela não é uma doença que remite e desaparece. Ela entra em remissão e você controla, né? Então, muitas vezes, porque o paciente, a pessoa não adere ao tratamento adequadamente. Existem outras causas, né? Por exemplo, o indivíduo faz uma dieta inadequada e perde muita massa magra, junto, às vezes mais do que massa gorda. Isso acontece muito com alguns tratamentos que a gente vê por aí. Exatamente. Tratamentos são questionáveis hoje em dia. A maioria também sem controle, sem procurar um profissional Exatamente. qualificado para isso. Né? Porque infelizmente existem aqueles profissionais que trabalham com ciência, com conhecimento, e existem aqueles profissionais que infelizmente não fazem dessa forma. Exatamente. Né? E eles conseguem um resultado de curto prazo muito bom, só que esse resultado é falso. Ele é baseado em desidratação, em perda de líquido, é baseado em perda de massa magra. Então o indivíduo perde peso, mas perde o peso que não deveria perder. E não perde o que deveria,
que seria a massa gorda. E aí, ao final desse tratamento, o indivíduo está emagrecido, entre aspas, mas é um emagrecimento falso. E ele perdeu a parte do corpo dele que faz a queima energética. E aí a tendência de recuperar o peso é enorme. E a tendência é que ele volte para um peso muitas vezes superior às vezes além do que estava, do tratamento. Né? Então tem outras causas, mas as mais importantes são essas, né? Então tratamento feito de forma sem controle, sem fazer um acompanhamento médico, sem fazer um acompanhamento nutricional, sem fazer um tratamento adequado, usando medicações muitas vezes não são adequadas. Então, e o que está cheio, né? É, o que tem demais. E quando o paciente faz esses tratamentos na moda também, é muito perigoso. Essas dietas da moda, né? Essas dietas da moda, os tratamentos da moda são muito perigosos. Né? É o pessoal querendo reinventar a roda, né? Então, exatamente, é muito arriscado quando o pessoal faz esse tipo de tratamento. É um risco muito grande de ter comprometimento da saúde e, inclusive, de ter uma recuperação de peso aí a médio prazo. Cristiano, falando um pouquinho mais de tratamento, então, tipo, a pessoa, o obeso, que tipo de tratamento que essa pessoa vai receber para perder peso? O tratamento do obeso é necessário que seja multidisciplinar. Então, quando o indivíduo, por exemplo, né, quando o paciente me procura no consultório, eu faço um controle dele, eu faço uma avaliação através da história do paciente, do exame físico, exames complementares que são solicitados para avaliar, né, toda a condição de saúde dele, medicações que está em uso, faço questão que ele faça um acompanhamento junto com uma nutricionista que possa orientar um plano alimentar individualizado. E aí, dessa forma, nós vamos avaliá-lo e ver que tipo de tratamento medicamentoso que nós podemos passar. Hoje em dia nós temos muitas opções de tratamento, inclusive na questão de medicamentos. Né? Até pouco tempo atrás tínhamos poucas opções, mas cada vez mais temos tido lançamentos no mercado de tratamentos que são eficazes e que tratam o indivíduo através de vários pontos de vista, porque a obesidade é multifatorial. Né? Exatamente. Ela está envolvida com uma questão de ansiedade, existe um fator psicológico, né, muito importante, existe uma questão de compulsão alimentar, existe a questão metabólica. E compulsão é o que mais tem também, né, Cristiano? Demais, é muito frequente de várias formas. Então, quando você... Hoje em dia nós temos tido resultados excelentes com os pacientes exatamente porque nós tratamos de diversos pontos de vista. Fazemos uma abordagem multifatorial e, com isso, os resultados são realmente bem animadores. Inclusive, para quem estiver nos assistindo, ter consciência que o tratamento não é usar o medicamento que o vizinho, que um parente usou, ou usar uma dieta da moda, como você agora acabou de dizer. Então, assim, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, são vários profissionais envolvidos na perda de peso desse paciente. Exatamente, né? É necessário que esse paciente tenha consulta com o endocrinologista, ele vai sair de lá, muitas vezes, com uma prescrição, com uma orientação de tratamento, que pode ser modificado ao longo do tempo. Não quer dizer que ele vai receber uma prescrição que a prescrição vai se manter. Então, o remédio que vale para um, muitas vezes não serve para o outro, ou é muitas vezes contraindicado em outra situação. Exatamente. Então, a gente volta a falar para não usar medicamento sem orientação de forma alguma. Né? Pensar que deu certo para o outro vai dar certo para ele é um erro gravíssimo. Porque o medicamento que pode ser benéfico para um, para outro, não necessariamente. E, além disso, contemplar as outras áreas, que é a orientação, o plano alimentar feito com a nutricionista e, de preferência, uma orientação de um educador físico também, para que... Sempre com orientação, né? Para não lesar a musculatura, nada. Exatamente, né? Isso é fundamental para que ele faça um tratamento de fato, que contemple e trate a obesidade desse indivíduo. Verdadeiramente. Doutor, no próximo bloco a Juliana estará conosco com as perguntas dos nossos telespectadores, que acredito que tenham muitas, né? Porque a obesidade é um assunto que interessa para a maioria da população. Sim, será um prazer respondê-las. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando sobre obesidade com o médico endocrinologista Dr. Cristiano. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores, que eu acredito que tenham muitas perguntas, né, Juliana? Com certeza, doutor Luciano, até porque é um assunto muito importante, né, que hoje, querendo ou não,
A metade, vamos dizer, até mais um pouquinho, né, doutor, da população é obesa, né? Infelizmente, começando desde criança, né? Às vezes até o bebezinho, pequenininho, gordinho, lindo, maravilhoso, né? E não é o ideal às vezes, né, doutor? É a famosa frase, né? Tá gordinho não é saúde, né? Isso mesmo, doutor. Gostaria de convidar aqui, doutor Luciano, os nossos telespectadores, para enviar suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo um tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E você que queira mandar alguma dúvida também, algum assunto, algum tema, né, doutor Luciano, Exatamente. do programa, pode mandar através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Lembrando que todos que enviarem suas perguntas, suas dúvidas, serão mantidas em sigilo por questões éticas. Exatamente. Doutor, as principais causas de obesidade na criança, quais seriam elas? É a alimentação inadequada? Por quê? Quando a gente fala de obesidade infantil, os pais estão diretamente implicados. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu vejo muito no meu consultório os pais chegarem lá e muitas vezes, infelizmente, às vezes até culpando a criança da obesidade. A criança, ela não faz compra, ela não define o que ela vai comprar. Exatamente. E ela aprende a se alimentar em casa, com os pais, desde bebê, né? Então, a obesidade infantil, na grande maioria das vezes, salvo em questões mais raras, em casos mais raros, onde existem alterações genéticas ou síndromes que estão associados com obesidade, mas isso é uma exceção da regra. Via de regra, a obesidade infantil está relacionada com maus hábitos passados dos pais para os filhos. Cristiano, uma coisa que a gente sempre vê também, inclusive na área da saúde, é a discriminação do gordinho, né? Ah, não, você que engordou porque você quis. O que você diz a respeito disso, da discriminação do gordinho? Isso é muito importante. Eu sempre falo com os pacientes que vêm me procurar. Infelizmente, nós vemos essa discriminação tanto, né, no dia a dia e, infelizmente, até no meio profissional isso acontece em alguns casos, né? Por quê? Porque o paciente obeso ele é tratado como se ele fosse culpado da obesidade, como se a obesidade fosse algo que ele escolheu ter, né? A obesidade não é uma escolha, a obesidade é uma doença. É claro que o indivíduo ele define o que ele vai se alimentar, como ele vai se alimentar, como ele vai agir, mas até isso, essas más escolhas, isso pode ser uma questão de saúde que precisa ser abordada. Então, o paciente precisa encontrar no profissional de saúde, né, no médico, ele precisa encontrar alguém que o apoie, não alguém que o julgue. Não cabe a ninguém fazer um julgamento. Não, né? Nossa meta não é julgar o paciente, é muito pelo contrário, nós estamos lá para auxiliá-lo, né? Apoiá-lo. E isso é muito importante, nós temos que ter essa visão. Dessa forma, o paciente adere mais ao tratamento, ele se sente mais à vontade e os resultados, consequentemente, são melhores, né? Doutor, nós vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser, Juliana? Vamos lá, doutor. Doutor Cristiano, recebemos um e-mail de um telespectador dizendo que o filho dele tem 3 anos e come vorazmente tudo que lhe é oferecido. É motivo para preocupações, doutor? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Não há a menor dúvida, isso não é normal, né? A criança ela precisa aprender a se alimentar, a ter horários, a ter momentos de alimentação e quantidades. Então o alimento precisa ser definido, tanto no sentido da qualidade, da quantidade, e os horários são muito importantes. Muitas vezes, volto a dizer, a questão dos pais, isso vem de maus hábitos aprendidos, mas assim como esses maus hábitos podem ser aprendidos, eles também podem ser desaprendidos e novos e bons hábitos podem ser orientados, desde que esses pais estejam dispostos a orientar essa criança. Então, ou seja, a responsabilidade toda é dos pais, né, doutor? Sim, é importante. Agora, é claro, se eles precisam muitas vezes procurar o auxílio de um profissional para orientá-los. Não estou, de forma alguma, não querendo... é privar a criança do alimento, Sim. né? Porque daí vai estar fazendo coisa errada. Exatamente. E o objetivo do profissional não é culpar os pais, é reorientá-los. Existe um erro que está sendo cometido muitas vezes, com certeza, involuntário. Os pais não fazem isso de propósito, eles não querem prejudicar os seus filhos, mas muitas vezes, infelizmente, isso acontece, né? Mesmo de forma inconsciente ou involuntária. O que nós vamos fazer é sempre estar orientando esses pais no sentido de como essa criança deve comer e como readequá-la, como mudar esses hábitos. Isso aí. É isso aí, né, Juliana? Doutor, um pré-adolescente gordinho pode ficar esbelto depois de entrar na puberdade?
Só por entrar na puberdade, não. E a gente ouve falar muito isso. Ah, Sim. tá entrando na adolescência, agora emagrece. Não é bem assim, não né, é por aí. Né? Essa espera, né, de chegar na puberdade para poder ter um emagrecimento, isso não procede. Né? Porque se o indivíduo ele está com maus hábitos que levaram à obesidade, na puberdade ele vai mantê-los e pode até piorar, porque na puberdade muitas vezes acontece questões até psicológicas, né? Os adolescentes são um pouco mais difíceis de lidar nesse sentido com relação à orientação, são mais rebeldes por natureza mesmo, por fase de vida. E a tendência até muitas vezes é piorar, é ganhar mais peso. Porque o indivíduo tem uma tendência na puberdade, com certeza, de ter um estirão de crescimento. Mas junto com esse estirão, se a alimentação estiver inadequada, ele vai ter um ganho de peso que vai superar essa questão e não vai resolver por si. Agora, se ele se dispor a fazer um tratamento, fazer uma orientação, com certeza isso pode ser utilizado a favor. Mas tem que ser algo feito de forma direcionada, não por acaso, esperando a puberdade vir sozinha e resolver o problema. Tá certo. O meu filho está obeso e não quer ouvir falar em dietas. Como devo agir, doutor? Deve procurar um profissional de saúde para que possa orientá-lo. Simplesmente isso. Não tem muita... É o melhor caminho, né, É o doutor? melhor caminho. Doutor, na sua opinião, qual é a melhor dieta para emagrecer? Isso é muito importante. Não existe reinvenção da moda. Existem muitas dietas da moda. Isso não existe, gente. A dieta ela tem que ser feita individualmente, um plano alimentar feito por um nutricionista habilitado para isso. E aí sim o indivíduo vai ter a resposta adequada. Não confie em dietas da moda. Só essa mensagem que eu queria deixar nesse sentido. Vamos ficar atentos aí. Vamos ficar atentos, né, Juliana? Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês que mandaram suas dúvidas aqui para o nosso programa, suas perguntas. E continuem mandando através do nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E que mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano, né, as suas dúvidas, sugestões, perguntas e até mesmo um tema a ser abordado no programa. No telefone 35 991 42 24 21, que ele estará à disposição para responder todas as perguntas, certo, doutor? Exatamente, certíssimo, Juliana. E até o próximo programa, se Deus quiser, doutor. Se Deus quiser. Doutor Cristiano, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente para os gordinhos. Sim, a mensagem que eu tenho a deixar para as pessoas que têm a obesidade, que estão sofrendo desse mal, é que existe recurso, existe tratamento, e os tratamentos hoje em dia são muito eficazes e efetivos no sentido de conseguir bons resultados. Isso é fundamental e que o profissional de saúde vai estar aguardando, né, sempre de braços abertos para auxiliá-lo, não para julgá-lo e para poder realmente ajudar vocês a conseguir os resultados que vocês precisam e merecem. Exatamente. Doutor Cristiano, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.